Olá! Bem-vindos a este conjunto de vídeos sobre crédito de habitação. Várias pessoas têm algumas questões, efetivamente, sobre o crédito. Como conseguir o crédito, qual a melhor forma, quais os melhores prazos, taxa fixa, taxa variável. Venho-vos convidar a seguirem esta série de vídeos que vamos falar exatamente de todas estas questões. Funciona? Qual é o melhor banco? Que dinheiro é que eu tenho que ter? Taxa fixa ou taxa variável? Primeiro ao banco ou começo já a escolher a casa? Então vamos lá. Eu sou Vanessa Ferreira e há uns meses abracei este novo projeto de intermediação de crédito aqui na Land & Glam. Vou começar a falar um bocadinho da minha experiência pessoal. No início, há já alguns anos, quando casei com o meu marido, optámos por não comprar casa. Nós não tínhamos condições para comprar casa. Na altura nós estávamos a viver no Alentejo, mais precisamente em Nisa. E quando fomos para lá, por uma questão profissional, nós não sabíamos se era lá que queríamos ficar e nem sequer nenhum de nós estava efetivo. Eu tinha um trabalho muito precário e optámos por arrendar. Durante muitos anos vivemos em arrendamento. Depois, ao vir outra vez para Lisboa, para a zona de Lisboa, a nossa vida mudou e, mais coisa menos coisa, há perto de 9 anos, conheci a Ana Silvério. Conheci a Ana Silvério quando decidimos que, está na altura de comprar uma casa. O nosso processo de compra de casa não foi um processo fácil. Foi um processo que nós vimos a casa em 2014 e só escriturámos em 2015. Portanto, tudo o que poderia ter corrido menos bem, correu. Mas o que é certo é que nós não desistimos e nós chegámos ao fim. Nessa altura nós comprámos uma casa em construção. Era uma casa que teríamos chave na mão, era um apartamento que estava a acabar de ser feito. Houve muitas peripécias pelo meio, o crédito pelo meio, as dificuldades, mas o que é certo é que nós encontramos alguém que esteve sempre disponível a ajudar-nos em tudo. Posso-vos dizer que até uma bilha de gás foi-nos colocar em casa para que nós pudéssemos tomar banho, dadas as circunstâncias que nós tivemos. Foi uma coisa giríssima. Hoje estamos extremamente gratos à Ana por toda a simpatia, por toda a envolvência e por toda a disponibilidade que teve connosco. Depois dessa casa, desse apartamento, que foi um crédito normal, um crédito à habitação, decidimos começar outro passo, construir a nossa casa. E aí foi um processo totalmente diferente. Eu já trabalhava no ramo e achava que já percebia muito disto, mas não. Quando nós fazemos, quando somos nós a construir, quando somos nós a sofrer na pele os atrasos, quando somos nós a sofrer na pele os altos e baixos, tudo fica mais difícil. E é com estas experiências que, enquanto profissional, nos fazem ficar mais sensíveis, mais atentos ao cliente e com uma perspectiva completamente diferente. Uma coisa, efetivamente, somos nós a fazer, outra é ver os outros a fazer. Nestas duas experiências que tive, eu fiz 2 créditos completamente diferentes. Um crédito à habitação e um crédito à construção. São pontos que vamos falar ao longo dos nossos vídeos. Outros pontos que nós vamos falar são: deveríamos ou não arrendar casa ou comprar casa? Como vos disse, eu inicialmente arrendei. Eu não tinha condições para comprar. Não tinha condições, nem condições laborais, nem sequer sabia se a zona era aquela onde nós efetivamente gostávamos de estar. No entanto, a partir do momento em que ficámos com condições, achámos que era mais interessante a compra do que o arrendamento, porque os valores do arrendamento eram muito caros. E se nós olharmos para a conjectura que temos atualmente, efetivamente ainda se consegue pagar um pouco menos no crédito de habitação ou numa prestação de casa do que efetivamente no arrendamento. No arrendamento temos sempre aquele risco de: será que o senhorio vai precisar da casa? Será que nós devemos ficar? Agora, se não tiverem condições, é um facto, nós temos sempre que considerar o arrendamento. Se tiverem condições, eu aconselho sempre a compra. Não deixa de ser um imóvel vosso, não deixa de ser algo que nunca deixa de ser vosso, que vocês estão a pagar mensalmente para vocês. Se precisarem vender, ele também é vendável e tem o retorno desse investimento. Então vamos começar do início. Quando nós queremos comprar uma casa, as pessoas têm logo a primeira questão. E estes vídeos servem exatamente para isto, ir-vos respondendo a questões que estejam na vossa cabeça. Se tiverem mais algumas questões que eu não esteja a responder aqui, eu deixo-vos aqui o nosso Instagram da Land & Glam ou o meu próprio, onde podem colocar diretamente as questões e dúvidas que tenham sobre crédito de habitação, sobre compra de casa, que nós vamos então respondendo a cada uma delas. Primeira questão: vamos primeiro ao banco
ou comece já a escolher a casa? O nosso conselho é: venha ter connosco. Ao chegar até nós conseguimos, numa primeira análise, falar sobre as vossas condições financeiras. Porquê? Não tem necessidade nenhuma de estar a ver uma casa para a qual não consegue comprar. Ou vice-versa, estar a ver a casas que se calhar sejam abaixo daquilo que pode comprar. Nós costumamos sempre preferir que os clientes, ou aconselhar, eu acho que a palavra correta será esta, que os clientes inicialmente vejam qual é a sua capacidade financeira. E a sua capacidade financeira não passa por aquilo que o banco diz que é a prestação mensal. É aquilo que, enquanto família, enquanto casal, enquanto pessoa, indivíduo, deseja gastar do seu orçamento mensal na sua casa. Se me disser assim: eu não quero passar dos 700 euros por mês numa prestação, eu não quero passar dos 500 euros, mesmo que o banco diga que eu posso pagar mais, mas para o meu nível de vida eu só quero gastar isto. Nós conseguimos fazer esse tipo de viabilidade e com aquilo que o banco financia, independentemente da entidade financeira, nós vemos de uma forma geral e consultamos vários bancos, temos uma ideia do montante que a pessoa se pode financiar. A partir daí, a procura de casa é uma procura conscienciosa. É uma procura que sabe exatamente que, se quiser aquela casa, se gostar daquela casa, pode fazer uma oferta. Infelizmente, já tivemos algumas pessoas que ficaram desanimadas e tristes porque gostaram da casa e foram ver a viabilidade financeira. E neste intervalo de tempo que aconteceu, perderam o imóvel. Não é isto que queremos que aconteça consigo. Portanto, aconselhamos sempre: venham ter connosco e fazemos as duas coisas. Fazemos um estudo financeiro que o deixe confortável e a seguir ajudamos-lo na procura da sua casa. Outras questões muito recorrentes nos clientes que nos abordam são: como é que funciona o financiamento? Qual é o melhor banco que está no mercado neste momento? Devo optar por taxa fixa ou taxa variável? Que dinheiro é que eu tenho que ter para a entrada da casa? Todas estas questões eu vou abordá-las mais minuciosamente noutros vídeos, mas aqui de um modo geral. Neste momento a banca não financia a 100%, financia até 90% da aquisição. Portanto, pelo menos terá de ter 10% do valor do imóvel. Pelo menos. Há situações até que tem que ter um pouco mais, que posteriormente irei explicar. Outra situação é: qual é que é o melhor banco? Não há o melhor banco, porque também não há duas pessoas iguais. E então, enquanto o cliente A pode ter um banco A que seja o seu melhor banco para o seu perfil, para aquilo que procura, eu posso ter um cliente B em que já não é aquele banco o melhor, é outro. E por isso nós não nos cingimos apenas a um banco, nós pedimos várias simulações e tentamos ajustar aquilo que é melhor para si, não aquilo que é melhor para todos. Nós temos que particularizar e esta é uma vantagem do nosso serviço. Nós funcionamos em prol daquilo que é melhor para o cliente. Outra questão que às vezes também nos fazem é a questão de fiadores. Eu preciso sempre apresentar fiadores? Mais uma vez, isto é algo muito particular da situação. Nós temos, efetivamente, clientes que a situação financeira não é tão estável, no que diz respeito ao banco, atenção, e esses clientes precisam de apresentar fiadores. Temos outras situações em que não há necessidade absolutamente nenhuma. Portanto, isso é algo que terá sempre que ser avaliado pelas instituições bancárias. Do mesmo modo, também me falam ou questionam: então, e quem está a recibo verdes também consegue comprar casa? Sim, quem está a recibo verde também consegue comprar casa. Terá as mesmas condições de quem está efetivo? Poderá ter, depende de um conjunto muito grande de fatores. Mais uma vez, não devemos generalizar e é uma situação que tem que se ver caso a caso e analisar pessoalmente. Depois deste todo discurso grande, vamos começar a entrar em coisas mais práticas. O que é que eu preciso de documentação para apresentar e para se começar então a fazer simulações? Existe aquilo que eu chamo o básico. O básico é sempre: precisamos sempre dos documentos de identificação. Sem cartão de cidadão ou um passaporte, nós não conseguimos ver a idade, nós não conseguimos ver o número de contribuinte, que são fundamentais para se conseguir fazer uma simulação. Porquê que é fundamental a data de nascimento? Porque o prazo dos créditos, ou melhor, os créditos têm um prazo, digamos assim. E se eu tiver 30 anos, tenho um prazo, se eu tiver 35, tenho outro, se eu tiver 40 como eu, já vou ter outro prazo.
Portanto, é fundamental o documento de identificação. Depois, temos que fazer prova dos rendimentos que temos. Últimos 3 recibos de vencimento são o mínimo, o IRS e nota de liquidação. Para clientes que não tenham rendimentos em Portugal, tenham fora, não é o IRS nem a nota de liquidação, mas são documentos similares, ou seja, uma declaração dos rendimentos que tenham anualmente onde estão a trabalhar. Depois, além destes documentos, precisamos do mapa de responsabilidades. O mapa de responsabilidades é o documento que diz quais são os créditos que nós já temos. E o banco gosta sempre de saber quais são as responsabilidades, efetivamente, que estão registadas no Banco de Portugal desse mesmo cliente. E é fundamental. Nós, com o mapa de responsabilidades, já conseguimos ter logo uma grande abertura. Por norma, eu envio sempre o link onde nós tiramos. É um documento muito simples de ser descarregado. Nós podemos descarregá-lo na internet com a nossa senha das finanças e nós disponibilizamos o link sem qualquer problema. Isto, o que eu disse até agora, será para uma fase inicial. Posteriormente, quando já estamos a avançar no processo, vamos precisar sempre de extratos bancários. Os extratos bancários é a prova de onde entram os rendimentos mensais, que despesas têm, o valor médio dos gastos que tem, o valor médio que nós temos então na conta, e aí sim, efetivamente, é necessário para mostrar ao banco. Num cômputo geral, estes são os documentos. Outra questão que está um bocadinho relacionada com isto é, então, estas são as despesas que nós temos com isto tudo. É simples. Crédito feito, casa escolhida, contrato, promessa, compra e venda assinado, processo bancário a decorrer, existem várias etapas. Abre-se a conta, faz-se a avaliação bancária, assina-se as cartas finais e vamos para a escritura. Que dinheiro é que eu tenho que gastar até ao fim do processo? Existem várias etapas. Até a avaliação não precisa de gastar efetivamente nada. Na avaliação tem um custo. Este custo difere de banco para banco. São 2 custos que têm na altura da avaliação. É a avaliação, uma abertura de dossiê, uma abertura de processo. Falamos mais ou menos de 600 euros, mais coisa, menos coisa, nesta fase inicial. No final, no dia da escritura, existem vários valores a serem pagos. Por norma, as pessoas falam sempre da escritura, mas a escritura não é o caro. O caro são os impostos, digamos assim. O grande bolo são os impostos. Existem 2 impostos, IMT e o imposto de selo. Esses têm a ver com o valor que do imóvel que irá comprar. Existe um terceiro imposto, o imposto de selo sobre o financiamento. Esse dinheiro sairá diretamente da conta. É um imposto de selo, é uma percentagem do valor que vai pedir ao banco. Existe o valor da escritura, do ato, que se paga ao notário, ao advogado que vai realizar a escritura. Por norma, um ato de escritura ronda entre os 400 e 500 euros, mais coisa, menos coisa. Temos mais outro valor, que são os registros. O que é que são os registros? A casa tem que passar para o seu nome. Registar a casa em seu nome tem mais ou menos um custo de 250 euros. Temos que o registar na conservatória. E também temos que registar a hipoteca. São outros 250 euros. Portanto, aqui temos também à volta de 500 euros. Por último, temos esta preparação das minutas, a preparação para a escritura, que também é um valor que ronda aos 300 euros, que irá ser descontado da sua conta. Num cômputo geral, sem contar com os impostos, porque esses dependem do valor do seu financiamento e dependem do valor do imóvel que irá comprar, os custos todos com o banco, entre avaliação, abertura de processo, preparação das minutas, registros e, efetivamente, o notário, estamos a falar um valor que ronda aos 2.000 euros, independentemente do valor da casa e do valor do seu financiamento. Tudo o que eu tenho estado a falar tem um bocadinho mais o foco do crédito à habitação, no sentido em que eu vou comprar um apartamento ou uma moradia, um imóvel que já esteja pronto. No entanto, existem pessoas que gostavam de construir assim como eu fiz. É um processo ligeiramente diferente, mas nós também auxiliamos. Por norma, as pessoas compram o terreno, podem-no financiar, existem bancos que conseguem fazer um crédito à construção com possibilidade de um pedaço de financiamento sobre o terreno e depois temos a parte da construção. Eu vou fazer um vídeo só a explicar estes créditos à construção porque são efetivamente diferentes, têm passos diferentes, existe uma coisa chamada vistorias, desbloqueio de dinheiro e todo este processo
falamos mais para a frente. Dou-vos só uma ideia que, por norma, o banco concede ao cliente 2 anos para a construção, portanto 2 anos que o cliente não paga o empréstimo por inteiro, paga apenas o juro daquilo que está a utilizar, e no vídeo irei explicar exatamente como é que isto funciona, e depois, à medida que a obra vai avançando, o banco vai então desbloqueando dinheiro para ajudar na construção. Este é um crédito que alguns clientes querem fazer porque querem construir as suas casas. Mas existe outro crédito que é, ok, eu comprei esta casa, mas a casa não está, ou melhor, eu vou comprar esta casa, mas esta casa não está como eu gostaria de fazer obras. Isso também é possível. Faz-se um crédito de habitação e faz-se à parte, é um multifunções, agregado ao crédito de habitação, com as mesmas condições do crédito de habitação, o mesmo prazo, as mesmas taxas de juros, mas esse montante fica só para as obras. Esta parte das obras funciona exatamente como se estivesse a fazer uma autoconstrução. O dinheiro é desbloqueado de uma ou várias vezes, consoante a obra está feita ou não. Requer orçamentos, requer um outro timing e um outro processo. Nesse mesmo vídeo irei explicar pormenorizadamente estes 2 créditos. Compra com obras ou construção. Este é um bocadinho da explicação daquilo que vai acontecer então nos próximos vídeos. Deixe-nos as suas questões, nós podemos responder, temos todo o gosto em poder ajudar. Espero que tenha ficado satisfeito. Eu sou a Vanessa Ferreira aqui na Lamy Glam.